Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar agora um pouquinho de política de drogas, né? Nós entramos em temas concretos ou análises criminológicas ou análises de políticas criminais concretas. Vimos nas últimas duas aulas a política penitenciária brasileira e a questão do encarceramento em massa, temas que despencam em provas e por motivos óbvios, né? Um dos nossos, talvez, se não o maior, certamente um dos maiores espinhos de política criminal é a questão do encarceramento em massa, né, de como nós temos uma população carcerária que multiplica-se ao longo dos anos sem que haja uma comprovação estatística, uma demonstração de que existe um incremento na criminalidade, e ainda que haja um incremento na criminalidade, aí é o momento de você se perguntar, fala, ué, se a gente está encarcerando cada vez mais gente e a criminalidade está aumentando, né? Evidentemente que o encarceramento não é uma medida de política criminal adequada. E agora a gente entra num outro tópico que possui relação com o encarceramento em massa e que é definitivamente um tópico de grande importância político-criminal, não só no Brasil, como no mundo, que é a política de drogas. Tá? Então vamos lá. A política de drogas, né, a gente tem que analisar ela sobre o filtro, pelo filtro a partir do qual ela é implementada hoje em dia, que é o filtro da guerra às drogas. Temos aqui nesse slide, só para quem tiver curiosidade, começando aqui no canto inferior direito, né, com esse senhor careca, não eu, esse outro aqui. Começamos com Harry Anslinger, passamos por Richard Nixon, passamos por Ronald Reagan, George Bush pai e Bill Clinton, que estruturaram nos Estados Unidos esta política de guerra às drogas e exportaram, como veremos, essa política para o mundo afora. E quando a gente fala de política de drogas, a gente tem que lembrar que a relação do Estado com o uso de entorpecentes não é apenas este formato que nós temos hoje de criminalização aliado a um discurso de guerra às drogas. Existe um espectro. Podemos ter a criminalização aliada a um programa de redução de danos, podemos ter a criminalização aliada a uma proposta de despenalização, né, de utilização do sistema punitivo, mas fora do sistema carcerário. Temos uma abordagem de regulamentação, né, de permissão do uso em circunstâncias adequadas, e temos também, né, no outro espectro, né, no outro extremo do espectro, a proposta de regulamentação aliada a um projeto de redução de danos. Nós veremos o que significa falar em redução de danos, o que significa falar em guerra às drogas. Mas antes até disso, a gente tem que se perguntar por que é que as pessoas usam entorpecentes. Historicamente, temos três linhas, né? Do prazer, para evitar a dor, e para manutenção de vínculos sociais. A manutenção dos vínculos sociais é chamado uso enteogênico. E sabemos, né, antropólogos demonstram isso de forma muito interessante, que há milênios, os mais diversos entorpecentes, desde da mascagem do tabaco até o consumo de chás, ervas e outros elementos, são utilizados de forma ritualística, né? Os povos primitivos, os povos originários usavam muito isso como forma de acessar o mundo espiritual, etc, etc. Isso é chamado de uso enteogênico, tá? No Brasil, a gente tem, né, a permissão pelo STF do consumo da ayahuasca, do chá da ayahuasca, que é uma raiz, na verdade, uma combinação de raízes, com propriedades psicodélicas, mas que são usadas de forma enteogênica pelas religiões, né, do Santo Daime, etc. Isso foi autorizado, este uso, pelo STF, porque era expressão da liberdade religiosa daquele grupo. Os indígenas usam
algumas substâncias, enfim, mundo afora isso é utilizado nesse formato ritualístico, nesse formato enteogênico. A gente também pode falar com manutenção do vínculo social em outros aspectos, né? É, a droga, boa parte delas tem por sua natureza o uso social, né? Nada mais ofensivo do que você não passar o baseado para o coleguinha ao lado, né? É consumido tipicamente em grupos, a bebida é consumida tipicamente em grupos, o café nos países árabes é consumido em grupos. Né? Existem cafés que a pessoa passa a tarde inteira ali consumindo café, e o café é uma substância entorpecente, vai também discutir o que constitui ou não um critério para se criminalizar uma determinada substância. Então, é utilizado como manutenção de vínculos sociais. Também é utilizado para evitar a dor, que é o uso medicinal. Toda droga farmacêutica, ela é, antes de tudo, uma droga. Ela é, antes de tudo, um entorpecente. Então, se a gente fala aí dos opioides, todos são substâncias que se classificam como entorpecentes, mas são legalizadas até certo ponto, não todas, claro, mas são legalizadas no uso medicinal. E a gente viu isso, alterações recentes, tanto na legislação quanto na jurisprudência, em relação ao canabidiol. Então, o Brasil ele admite tanto o uso da droga para manutenção de vínculos sociais, quanto para o uso medicinal, desde que devidamente regulamentado, mas o uso recreativo, que é aquele que deriva do prazer, este continua vedado em todas as suas formas. Né? Se não for uma droga lícita, não é permitido em nenhum formato o uso recreativo. Por quê? Porque no Brasil parte-se de uma perspectiva onde todo uso não medicinal, todo uso não enteogênico é problemático, o que está em absoluto desacordo com qualquer pesquisa científica sobre o uso de drogas e dependência química. O Zimberg tem um estudo maravilhoso, que ele promoveu nos anos 70, 80, sobre os critérios que influenciam a dependência química, a dependência psicológica do uso de entorpecente. E ele põe 4 critérios norteadores: a droga, a rota de absorção, as características individuais e as características do local onde a pessoa faz uso. Então, quando ele fala da droga, as coisas que ele vai analisar sobre a droga que podem ter um impacto sobre, podem aumentar ou diminuir a chance de dependência química, ele fala da rota de absorção, né? Tem drogas que chegam mais rápido ao sistema nervoso, e quanto mais rápido a droga chega no sistema nervoso, maior o índice de dependência química. Então, quais são as rotas de absorção? Né? Nós podemos injetar, né? Quando você injeta, a droga vai direto para a corrente sanguínea e alcança o sistema nervoso em questão de segundos. Ela pode ser fumada, que aí você passa pelo sistema respiratório e os alvéolos pulmonares, que são muito irrigados, né, pegam aquela substância e levam até o cérebro. Também é uma rota razoavelmente rápida, menos rápida do que injetável, mas é rápida. Temos a rota da aspiração, né, que é cocaína, por exemplo, que aí será absorvido pelos vasos sanguíneos da mucosa do nariz, também uma rota bastante rápida. Temos a ingestão, né, o famoso brisadeiro ou o brownie mágico. Essa é uma rota mais lenta, porque aí ela passa por todo o processo digestivo, e até por ser mais lenta, ela tipicamente tem um índice de dependência muito menor do que os outros. Ainda sobre a droga especificamente, a qualidade da droga afeta. Né? Uma droga mais pura, você consegue analisar devidamente qual a quantidade da droga você pode utilizar. Tanto é que hoje, nos países em que o consumo é permitido, é muito comum, como estratégia de redução de danos, você criar pontos de testagem da qualidade de droga. Então, o sujeito está ali com um MD, ele está ali com êxtase, ou a maconha ou a cocaína, enfim, seja lá qual for a sua droga de escolha, ele vai lá na cabaninha, pede para testarem e fala: olha, isso aqui é X% puro. Então, você tem que usar nessa quantidade aqui para obter os efeitos desejados sem prejudicar a sua saúde.
As características individuais da pessoa, evidentemente, vão afetar. Tem pessoas que, sim, são mais propensas à dependência química do que outras, mas não só. Algumas drogas, por exemplo, os psicodélicos, eles tipicamente devem ser consumidos apenas quando a pessoa está num bom momento psicológico. A pessoa que está numa famosa bad vibe, se ela faz uso de uma substância psicodélica, a tendência é a substância psicodélica ampliar aqueles sentimentos ruins que ela já está sentindo. É a famosa bad trip, né? E até por isso que esses psicodélicos são tipicamente consumidos sob a condução de alguém, né? A ayahuasca, ela é consumida sob a condução de um líder espiritual, né, para evitar essas consequências. Temos um caso famoso, né? O filho, o neto do Chico Anísio, eu não lembro o nome do filho dele agora, e também o filho do Glauco, o cartunista, fizeram uso da ayahuasca em um momento ruim, em uma quantidade excessiva, o que levou a surtos psicóticos. A pessoa entrou num local mental de onde ela nunca mais conseguiu sair. Então isso deve ser controlado. Isso você só consegue controlar dentro de um ambiente onde você não precisa ir para a clandestinidade para consumir o seu entorpecente. E o setting, né, é o local, né? Se você vai consumir o seu entorpecente em um ambiente controlado, em um ambiente não opressivo, ou se você vai consumir o seu entorpecente escondido numa viela com medo de ser preso a todo tempo. Isso também tem impacto. Então, todos esses elementos, eles são influenciados pela perspectiva que se tem sobre as drogas. Em uma perspectiva de redução de danos, onde o uso de entorpecentes é considerado como parte da experiência humana, né? Reconhece-se que ao longo dos milênios a humanidade fez uso de entorpecentes e vai continuar fazendo uso de entorpecentes, independentemente das posições normativas. Falou, já que você vai usar mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos então tentar diminuir os danos sociais e individuais que o entorpecente causa. Porque essa é uma das grandes falácias, né? Quando o movimento conservador quer criticar a liberação das drogas, vai falar, estão falando que maconha faz bem. Ninguém está falando que maconha faz bem, ninguém está falando que a droga faz bem. Aliás, a droga faz bem em certos contextos, em certa quantidade, etc, etc. Tanto é que ela é utilizada de forma medicinal. Algumas, né? A questão é, se o bem jurídico é a saúde pública, como se diz ser, então vamos tentar diminuir os danos à saúde pública, ao invés de simplesmente nos preocupar com o que a pessoa vai fazer ou não. Essa é a perspectiva da redução de danos. Vamos diminuir os danos sobre a sua saúde, vamos diminuir os danos sociais, né? Parte-se aí de uma racionalidade do ser humano, confere esse direito de escolha a adultos consentidos e simplesmente tenta-se diminuir as consequências dessa conduta. É igual você imaginar o seguinte, a quantidade de mortes causadas por doenças relacionadas à obesidade é infinitamente maior, é 2, 3 vezes maior do que a quantidade de mortes causada pelo uso de entorpecentes. Mas você não vê ninguém falando em obrigatoriedade do exercício físico e de uma dieta bem controlada. Por quê? Porque parte do pressuposto que a pessoa faz o que quiser com o corpo dela. Você não quer se exercitar? Você quer comer hambúrguer e batata frita todo dia? Beleza, você vai morrer aos 35, 40 anos. Tá bom para você? Tá bom? Então beleza, então vai lá. Mas não, né? Trata-se a drogadição como um problema de segurança pública e não como um problema de saúde pública. A proposta da redução de danos é dizer, olha, as pessoas vão usar, a gente precisa diminuir então os danos dentro de um sistema de saúde pública, porque não é todo usuário de entorpecente que é um usuário problemático. É perfeitamente possível e, na verdade, estatisticamente, a maioria dos usuários não é um usuário problemático, a gente entender que as pessoas podem usar de substâncias entorpecentes e ter uma vida perfeitamente produtiva. Né? Não é todo mundo que toma um copinho de cerveja depois do trabalho, ou às sextas-feiras, ou no final de semana, ou só na balada que seja,
você vai tratar todas essas pessoas como alcoólatras, né? É até ridículo você pensar isso. Em relação à droga é a mesma coisa. Não é porque a pessoa gosta de fumar um baseado dela assistindo uma série em casa, ou quando está reunido com os amigos, ou para dar uma relaxada porque teve um dia estressante, que ela é dependente da maconha. Não é porque a pessoa toma o seu MD, o seu êxtase na hora ali de uma rave, de uma festa, que ela é dependente química desta substância. Então, a visão da redução de danos propõe esta perspectiva, né, de tratar o uso de entorpecente como parte da experiência humana e, portanto, reduzir os danos que o entorpecente causa, ao invés de simplesmente prender essas pessoas. No outro extremo, temos a perspectiva de guerra às drogas, onde, além de se criminalizar tanto o consumo quanto o comércio, elegem-se usuários e traficantes como inimigos públicos, são prioridades político-criminais. Mais importante do que roubo, mais importante do que homicídio, mais importante do que estupros, mais importante do que qualquer outro crime na legislação, é o combate à guerra, é o combate ao consumo e comércio de entorpecentes. Nessa sistemática, adotam-se táticas e vocabulários de guerra mesmo, né? Você é uma guerra interna, e por ser uma guerra interna, por tratar os usuários e traficantes como inimigos públicos, não há que se discutir diminuição dos danos sobre a saúde. Não há que se discutir o uso do entorpecente como parte da natureza humana. Fala, não, usuário e traficante são ameaças que devem ser exterminadas. A abstinência é a única solução. Não existe solução intermediária, não existe diminuição do consumo, não existe fornecimento de um controle de qualidade de substância. Não, nada disso existe. Existe a abstinência. Essa é a meta da guerra às drogas. E quando a gente fala de guerra, e a gente fala de adoção de táticas de guerra, comprovadamente ao longo dos anos, desde os anos 70, né, quando essa guerra foi oficialmente declarada, nós temos a divulgação de mitos sobre os efeitos e os usuários, né? Então temos aí a identificação das drogas com comunidades indesejadas. Nós vemos isso de forma muito clara no Brasil, Estados Unidos, onde a guerra surgiu, né? A identificação do consumo de drogas com a população vulnerabilizada. Quando você fala em crack, você pensa imediatamente na pessoa em situação de rua. Você não pensa num empresário ou, sei lá, em qualquer outro membro da sociedade. Você pensa na população em situação de rua. E isso é típico da guerra às drogas, porque quando você identifica aquela substância àquela comunidade indesejada, você consegue demonizar ao mesmo tempo a droga e a comunidade. Você literalmente mata dois coelhos com uma cajadada só. A demonização dos efeitos das drogas é algo muito comum. É falar, é porque no crack, se você fumar uma vez, você já tá viciado pro resto da vida. Mentira! Não tem nenhuma base científica. Zero. Zero. Não existe. Né? Porque se você fumar maconha, você vai ficar bobo. Tira! Então, essa demonização dos efeitos das drogas também é típico da política de guerra às drogas. Né? E aí, gente, uma coisa que ocorreu ao longo dos últimos 50 anos é a chamada narcodiplomacia. Como a guerra às drogas nasce nos Estados Unidos, né, como um projeto político de contenção de minorias, essa guerra às drogas, ela tinha por característica a necessidade de se exportar a mentalidade de guerra às drogas. Os Estados Unidos não podia ser o único com aquela proposta de política criminal. Daí vem um imperialismo cultural de exportação da mentalidade de guerra às drogas para as Américas, entre outros motivos também, porque os Estados Unidos em si não é país produtor. Então é melhor você lutar a guerra nos países produtores, né? Que se for para morrer alguém, que morram os cucarachas, os ticanos, do que morrer os americaninhos maravilhosos, né? E além da narcodiplomacia, houve aí uma pressão política internacional, tanto é que a própria Convenção Única da ONU, redigida em 1961,
ela tem um texto claramente punitivista, claramente em uma perspectiva de criminalização das drogas, ao contrário do que outras normas da época. E a Convenção Única da ONU, ela acaba sendo um parâmetro, né, que a gente tem aí para tratar do tema. E aí, olha só isso aqui. Eu gosto de juntar essa manifestação porque deixa muito claro essa questão de ser uma guerra fabricada. Olha esta declaração do John Ehrlichman, que era assessor do Richard Nixon. Ele fala: olha, sabíamos que não poderíamos tornar ilegal ser contra a guerra, no caso, guerra do Vietnã, ou ser contra. Vou deixar o pontinho vermelho aqui no olho dele. Ou ser contra ser negro, mas fazendo com que o público associasse os hippies à maconha e a heroína aos negros e criminalizando ambos fortemente, poderíamos isolar essas comunidades, poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, romper suas reuniões e difamá-los noite após noite no noticiário. Se nós sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas, é claro que sim. Então é algo fabricado. Essa política criminal de guerra às drogas, eu sei que depois de 50 anos, ela vira algo integrante do subconsciente, mas ela é fabricada. Essa relação que nós temos hoje com o consumo de entorpecentes não é algo que vem de tempos imemoriais, isso tem data, é de 1970 para cá. Tá? Só que já se passaram 2 gerações, então a gente já nasce achando que é assim. E como é que o Brasil entra nessa droga? Aderindo aos tratados internacionais, especificamente o Tratado de Xangai e a Convenção Única da ONU, editando leis internas de combate ao consumo e comércio de entorpecentes e tratando o traficante como inimigo número 1 também, né? A gente copia isso dos Estados Unidos. E o papel dos Estados Unidos nessa relação é exportar a mentalidade de guerra, treinar policiais. Quem assistiu Narcos, sabe aquela série lá de como eles prendem e matam o Pablo Escobar? Tem lá, né? Os 2 atores principais, eles são o quê? São agentes da CIA lotados na Colômbia, promovendo uma caçada a um criminoso colombiano. Aí você se pergunta, mas que diabos um policial americano está fazendo caçando bandido colombiano na Colômbia? Porque faz parte da narcodiplomacia, faz parte dessa exportação da guerra às drogas, né? Além deste treinamento, incentivos financeiros, né? Vamos lutar essa guerra no território inimigo, não vamos lutar essa guerra no nosso território. A nossa legislação antidrogas, percebemos aqui uma evolução muito clara, né? Veja como lá no início, no início do século XX, o que tínhamos era uma criminalização, mas com penas baixas, né? Penas aqui que variavam de 2 a 4 anos. E foi assim durante quase o século XX inteiro. Foi apenas aqui no último quarto do século XX, 1976, que tivemos um incremento muito grande com a Lei 6368 e, posteriormente, né, a atual Lei 11343, confirmando a pena máxima e aumentando a pena mínima. Então, de novo, esta perspectiva de combate ao consumo e comércio de entorpecentes que temos no Brasil não é algo que vem de tempos imemoriais, não é algo natural, é algo que foi criado, é algo que foi moldado para ser assim, tá? Vou finalizar essa aula aqui e aí a próxima aula a gente continua na temática da guerra às drogas, tá bom? Um abraço a todos e todas, até daqui a pouquinho.